psicanálise como aqui do CETEP, você está estudando o sofrimento humano. Quando você vai para uma clínica tratar, você está tratando o sofrimento humano. Você está fazendo a análise da pulsão, ou seja, o que está lá no inconsciente dessa pessoa que está a levando ao sofrimento. Então a gente não estuda o sofrer, a gente estuda a pulsão que leva ao sofrer, a fonte de energia que leva ao sofrer. Então vamos lá. 3 traços, 3 características do sofrimento. E eu vou encerrar. E a gente vai abrir para perguntas. A Michelle vai me ajudar aqui, manda pergunta aí que a gente vai tentar ajudar você a refletir junto com você, tá? Em primeiro lugar, o sofrimento humano tem uma estrutura de narrativa. Como nós somos seres da fala, nós precisamos expressar o nosso sofrimento falando. O sofrimento, a gente tem que falar dele. E o sofrimento, ele existe dessa forma expressada pela fala. E é engraçado, porque quando você está num sofrer e você fala do sofrimento, falar do sofrimento muda o sofrimento. Ou seja, quando você está falando da sua experiência, falando do seu trauma, seja numa clínica, seja com um amigo, e você está falando isso, olha, particularmente conforme você está falando, esse sofrimento vai mudando. E quando você acabou de falar dele, ele já se transformou numa outra coisa. Por isso, na psicanálise, a gente está sempre no consultório, voltando ao sofrimento, porque cada vez que você fala, você vai transformando ele. Porque no sofrimento ele tem uma estrutura, ele tem uma maneira de aparecer ligada à fala. Então, por isso que a gente precisa falar. Então, exemplo, alguém chega num consultório de psicanálise e diz assim: eu estou sofrendo demais, porque há 2 meses eu perdi meu pai, e eu não consigo me esquecer, e eu lembro dele, e eu estou sofrendo demais, e todas as terapias, todo mundo fala para eu esquecer, para eu tirar isso da cabeça, para eu não levar isso em consideração, para eu me distrair, para eu me ocupar com outras coisas. O que a psicanálise faz? Ela diz assim: me fala do teu sofrimento. Como é que era a vida com o teu pai? O que você perdeu quando perdeu o seu pai? O que você sente saudade dele? Quais foram os maiores momentos que vocês passaram juntos? E conforme você vai falando do sofrer, da morte, da perda do seu pai, isso vai se transformando. Porque o sofrimento tem uma estrutura de narrativa. Deu para entender? Então esse é o primeiro traço. O sofrimento tem uma estrutura de narrativa. Segundo, o sofrimento tem uma estrutura transitiva, ou seja, de transicionar, de ir para um lugar para o outro. Porque quando o outro começa a falar do sofrimento, eu começo a sofrer o sofrimento dele. É como se o sofrimento dele grudasse em mim. E depois dele falar do sofrimento dele, eu conto um sofrimento meu, porque a gente fica disputando quem sofre mais. Para um sofrimento tentar consolar o outro. O sofrimento, ele tem uma característica de transitar. Então o sofrimento, ele é contagioso. Se você chegar numa reunião e todo mundo começar a falar do sofrimento, todos vão sofrer juntos. Porque o sofrimento tem esse caráter de transicionar, né? Então a gente fica disputando quem sofre mais, a gente fica disputando como é que é o sofrer. Primeiro traço, o sofrimento tem uma estrutura de narrativa. Segundo, o sofrimento tem uma estrutura transitiva. Terceiro, o sofrimento precisa ser, na nossa sociedade, reconhecido ou legitimado. Quando a gente fala do sofrimento, a gente precisa nominar esse sofrimento. Então você tem no manual de transtornos mentais, sabe quantos transtornos mentais, gente? 400. 400 palavras para expressar o sofrer, para expressar o transtorno mental de sofrer. Porque a gente é consolado. Quando a gente está num transtorno, quando a gente está num sofrimento, a gente precisa arrumar uma palavra para dizer esse sofrimento. A gente diz assim: é depressão. Depressão, é depressão, é depressão. É bipolar, é bipolar, é bipolar. E daí a gente legitima o sofrimento com uma denominação. E daí, como a gente precisa legitimar o sofrimento, a gente começa a pensar assim: fui eu que plantei?
Eu estou sofrendo porque... você está sofrendo porque você merece, você está sofrendo por causa da sua escolha, você está sofrendo e a gente precisa arrumar uma razão para o sofrimento. A psicanálise vai trabalhar de forma totalmente diferente. A psicanálise vai dizer o seguinte: você sofre porque você precisa sofrer. Mas se você narrar esse sofrimento, ressignificar esse sofrimento, você pode dar um destino para essa dor e você pode não precisar mais sofrer. É assim que a psicanálise vai tratar o sofrimento. E isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa extraordinária. Aí a gente vai sentindo-se melhor. Sabe por quê? Nossa sociedade não tem mais signos, não tem mais modos de sofrer. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso mundo, ele tenta vender para nós um mundo assim: uhul, oh, a vida é um show, a vida é uma festa, sempre vai estar bombando, sempre vai estar legal, sempre vai ser bacana, e vamos comprar, porque tem que comprar alegria. E se você sofre, você é fraco. Se você sofre, você é derrotado. Se você sofre, você é indigno. Se você sofre, você não é um homem de verdade, você não é uma mulher de verdade. Mas só que é tudo fantasia, porque todo mundo sofre. Mas a gente não tem mais signos de sofrer, a gente não tem mais maneira de sofrer. Sofrer por quê? Exemplo, a religião criava um código de sofrimento. Ela dizia o seguinte: nesse mundo a gente vai sofrer uma vida miserável, uma vida terrível, mas lá na eternidade você vai ganhar uma coroa da vida e tudo vai ser recompensado, então você está sofrendo para a vida eterna. A gente tem o capitalismo, criava uma forma de sofrer. Vamos trabalhar, vamos levantar de madrugada e ter uma vida miserável para a gente dar uma vida melhor para os nossos filhos, ou para a gente comprar uma casa nova, ou para a gente sair de férias. Então a gente tinha um modo de sofrer pensando em algo bom. Posso falar para você? Tudo bobagem. Você sofre porque você é gente. E você não precisa se sentir culpado por sofrer. Você precisa conversar com o teu sofrimento. Eu estou sofrendo por quê? O que esse sofrimento quer me dizer? Que linguagem ele está tentando usar na minha vida? Para eu abrir para perguntas, tem uma doença que é a síndrome de Barré, que é uma doença onde as pessoas não sentem dor, elas não sentem sofrimento no corpo. E a gente diz assim: que coisa maravilhosa, que coisa linda, porque já pensou viver sem sofrimento? É uma doença terrível, porque você está cozinhando, você deixa o seu braço na chama e você sente cheiro de carne queimada. Quando você olha, o seu braço está queimado, o seu braço faz parte do churrasco. Por quê? Porque você não sofre, porque você não sente dor. Você está com uma faca e corta a mão. E você não vê, porque não sente dor. O teu sofrimento não é teu inimigo. O teu sofrimento é um recado que a vida te dá. Você pode, através da psicanálise, dar um outro destino para esse sofrimento. Um outro caminho para esse sofrimento. Beleza? Bem, quero ajuda aqui da Karen, da Michelle. Vamos ver se tem alguma pergunta que a gente pode tentar ajudar aí alguém quis participar. Então nós temos a Camila Martins, que faz a seguinte pergunta para nós: pode-se dizer que o sofrimento é produto da raiva reprimida? Sim, claro. O sofrimento pode ser produto da raiva reprimida. O sofrimento pode ser produto da não raiva, ou seja, da falta da capacidade de se defender, porque a agressividade entre os mamíferos é uma forma de se defender. E o sofrimento pode ser uma agressividade passiva, ou seja, eu não reajo, eu não grito, eu não esmurro, mas eu não faço o que a pessoa quer e sofro. Significa o quê? Que todas as três formas geram o sofrer. Tá? Mas você tem que pensar
Se esse sofrimento, respondendo a sua pergunta, se ele é um sintoma, se ele é uma ilha no meio do rio, que atrapalha a sua vida, que transtorna, que dificulta a navegação da vida. Se for um sintoma, você pode tratá-lo e você pode eliminá-lo, dando um outro sentido para essa raiva,